Fala pessoal, no tutorial de hoje eu vou falar com vocês como apontar, né, uma ordem de serviço, né, uma execução, os seus funcionários nela e também passar um pouco aqui, fazer um apanhado geral nos recursos que uma ordem de serviço tem, beleza? Eu vou pegar essa ordem aqui, tá? Essa lubrificação, vou acessar ela, então tem todas as informações aqui que a gente já viu, né, em outros tutoriais também, de preenchimento, as informações básicas. Aqui nós temos as ações, no caso é só essa aqui, ela veio de um plano preventivo, então se lá na FMP, se você tivesse inserido lá alguma informação como ferramenta, material, que precisa de permissão de trabalho, que precisa de determinados EPIs ou EPCs também, você poderia colocar aqui, tá, que ia aparecer. Aqui tem as ações, que no caso para SOS é uma só, né, por esse plano, mas poderia ter mais. E aqui ele indica de onde é o motivo da geração da SOS, né, no caso ela veio de um plano preventivo, tá, e tá aqui a indicação. Aba de planejamento, nós já falamos sobre isso aqui em outros tutoriais, né, sobre o planejamento de ordem de serviço. Então, especificamente, se você quiser saber como planejar um OS, verifique esse tutorial, por favor. Vou passar rápido por aqui. Controle, eu vou voltar para cá daqui a pouco, né, que é quando a gente vai fazer o apontamento das ordens de serviço, tá? A gente vai voltar para cá para o final. Aqui nós temos os anexos que podem ser inseridos na ordem de serviço, tanto no aplicativo quanto aqui no web, tá? Então, uma foto de um antes e depois, às vezes um relatório de medição, às vezes um serviço terceirizado que foi feito, você pode colocar aqui também, né? Então, tudo quanto é histórico que você queira, você pode subir. E nós temos uma rastreabilidade que é indicar se essa OS ela veio de uma solicitação ou veio de alguma OS, tá? Como assim? Quando você gera uma solicitação de serviço, já mostrei para vocês, quando você gera uma solicitação de serviço e essa solicitação ela é transformada em ordem, vai vir aqui indicado que ela veio de uma solicitação de serviço, tá? Se você quiser adicionar aqui, você pode adicionar também, tá vendo? Pegar aqui como exemplo qualquer, só para mostrar para vocês. Salvei aqui, então ela veio dessa solicitação, tá? Então, é só um exemplo, você pode inserir isso aqui, então você consegue entender, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo como programador de manutenção já aconteceu, por exemplo, é só essa aqui, de onde que ela veio, né? Às vezes você perde, para você pode não fazer muito sentido, você pode ficar na dúvida. Quando você tem, às vezes, mais informações, você consegue lembrar disso de maneira mais rápida e também dar a devida prioridade para aquele serviço, tá? Então, você pode fazer isso aqui pela solicitação, ou então você pode fazer também com uma OS. O que significa isso? Vamos supor que você foi fazer uma corretiva, tá? Na verdade, você fez uma inspeção, por exemplo, numa máquina e encontrou uma não conformidade lá, né? Então, vou dar um exemplo de um compressor. Você foi no compressor e teve um vazamento de óleo. Você possivelmente não vai conseguir retirar aquele vazamento de óleo naquele momento. Por quê? Porque você vai ter que ter materiais em mãos e vai ter que programar a parada da máquina, né? Então, você vai encerrar aquela OS de inspeção e você vai gerar uma OS de não conformidade, que é a OS para poder tirar o vazamento, tá? Nessa OS, considerando que essa que está aberta aqui agora, que a gente está mexendo nela, ela é uma OS de não conformidade, considerando isso, vamos supor que é uma inspeção mecânica, ela veio da inspeção 6, por exemplo, tá? Então, o que significa isso? Significa que a OS 689, por exemplo, ela foi gerada devido a uma necessidade da OS 6. Então, você consegue fazer uma rastreabilidade tanto da ordem de serviço, quanto uma rastreabilidade também da solicitação de serviço também, beleza? Então essas aqui são as informações que você tem, né, em relação a uma OS, e você tem aqui também o fato, se você quiser imprimir, existem outras maneiras de você imprimir essa ordem de serviço, tá? Então, aqui é uma delas. Aqui, como eu falei que veio de uma solicitação, indiquei lá, tá vendo? Ele puxou lá. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Lubrificação aqui de substituir o disjuntor, mas é só para caráter de exemplo, tá bom? Então, eu consegui imprimir por aqui. Então, são os recursos que eu tenho dentro do MAOS, tá? E como fazer o apontamento, né? Então, vamos lá. Na aba de controle, nós temos aqui a solicitação. Eu posso inserir manualmente essa solicitação, tá? E como eu ainda não salvei, eu coloquei depois que ela foi devido a uma solicitação, ainda não foi gerada essa informação aqui, tá? Não foi salva, mas depois, quando eu salvar, ela vai atualizar. Ou então, quando você gera uma OS de uma solicitação, já preenche automaticamente essa informação, beleza? No caso dessa ordem de serviço, ela já foi programada, tá vendo? Ela é uma OS que aqui eu já peguei ela já programada, então ele já indica essa hora de programação que ele puxa automaticamente de lá, beleza? E aí eu posso depois confrontar, na verdade foi programado para algumas pessoas, mas não necessariamente essas mesmas pessoas executaram, né? Então não vou preocupar com o planejamento com a programação, vou vir com o real que realmente aconteceu, que muitas vezes tem essa diferença. Você pode programar para um funcionário, mas às vezes você pode ter mandado para outro fazer depois, não tem nenhum problema quanto a isso. Você pode vir aqui e colocar, por exemplo, que o José e o André executaram essa atividade. Vou colocar, por exemplo, que essa atividade foi executada no dia 19. Vou colocar aqui, por exemplo, 08 da manhã. E vou colocar também no dia 19, ela acabou, por exemplo, 10 horas da manhã, tá? Beleza? Vou salvar o apontamento aqui e ele vai indicar
aqui esses horários do pessoal, tá vendo? Só que pode ser que você vai fazer essa ordem de serviço, a mesma OS ela vai ser executada em tempos diferentes por pessoas diferentes, né? Então, vamos supor que o José e o André começaram a fazer essa atividade no dia 19, porém só o José, depois no dia, às vezes no próximo dia 19 à tarde, vou colocar assim, de 19, vamos supor que lá 13 horas da tarde, no dia 19, aqui também, colocar aqui, por exemplo, 15 horas, ele foi e executou essa atividade lá também, beleza? Então, tem que o José também fez uma outra parte. E eu posso colocar também que, na verdade, o Tadeu aqui, vamos supor que o Tadeu, lá no dia 20, aqui, vou colocar, por exemplo, ele trabalhou de 08 horas da manhã até o dia 20 do dia 20 também, só que colocar 13 horas, tá? Trabalhou até as 13. E vou salvar o apontamento, tá? Ou seja, você pode apontar pessoas diferentes em dias diferentes, tá? Então, é um recurso que a gente tem, então é possível você fazer isso, tá? Eu posso depois vir aqui colocar indisponibilidade. O que significa isso? O equipamento ficou indisponível, ele ficou parado, né? Então ele não pôde trabalhar, porque esse cálculo ele vai refletir diretamente nos indicadores lá do dashboard, tá? Então a disponibilidade pode ser, por exemplo, entre ou a solicitação, ou o início da programação, ou execução, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, que foi do início da execução da atividade, beleza? Quando você usar o início da solicitação, a máquina parou, a produção abriu uma solicitação de serviço e vai contar a indisponibilidade desde essa solicitação, por exemplo, né? Ou então desde o início da atividade programada, desde quando a pessoa programou aqui, colocou na programação semanal, então pode ser um início também. Acredito que possivelmente que vocês mais vão utilizar vai ser o início de execução, tá? E o fim, no final da execução da OS, né? Que aí o cara terminou a execução da OS, e na verdade não da OS, né? Mas a execução aqui do serviço. Então, por exemplo, o último que terminou lá foi o Tadeu, no dia 20 às 13 horas, então ele vai considerar como esse aqui o tempo fim, né? E o tempo início, dia 19, 8 horas da manhã, que foi quando o José e o André começaram a trabalhar juntos, tá? Então você coloca essa indisponibilidade. Todos esses tempos aqui embaixo, ele vai calcular depois, tá? Só para caráter de informação, ele não vai influenciar diretamente nos indicadores de manutenção lá, tá? Na verdade, o tempo de reparo e tempo de manutenção sim, né? Principalmente o tempo de reparo, né? No MTTR, que ele entra nos indicadores, mas enfim, ele já vai medir separado. Isso aqui é só para caráter de informação. Aqui, você pode cancelar e colocar justificativa, caso você queira, e aqui você pode colocar alguma informação de histórico do equipamento também, tá? E detalhe, quando você faz uma atividade no aplicativo de celular, uma ordem de serviço, quando você abre ela, quando você encerra, ele vai ter um campo de observações. É para você colocar alguma análise, colocar alguma informação que possa ter acontecido antes de você iniciar o OS. Por exemplo, você começou atrasado por algum motivo, e colocar, por exemplo, que você começou atrasado porque você demorou a pegar a permissão de trabalho, ou então porque o material não estava no lugar correto, então você atrasou e quer justificar. E no final também, vamos supor que você fez lá, como eu falei, a inspeção do compressor, você chegou e falou que tinha uma inspeção, que tinha um vazamento de óleo no compressor e que precisaria abrir uma outra OS. Essa observação que você colocar lá vai vir aqui para o histórico, beleza? Uma vez que eu já encerrei a OS, já coloquei todos os apontamentos, já fiz todos esses preenchimentos que eu quero, não vou alterar mais nada, eu posso vir aqui e finalizar essa OS, que a minha OS vai ser encerrada, tá? Efetivamente no sistema, beleza? Agora, Eimar, aconteceu um erro aqui de apontamento, o cara apontou errado, eu quero fazer uma alteração aqui. Beleza, você pode apontar. Você pode vir aqui, reabrir a ordem de serviço de novo, pode inserir as informações que você quer colocar e depois você pode vir e finalizar ela também novamente. Beleza? Pessoal, então, mais um overview aqui, vários vídeos, assim, a gente já fala um pouquinho das ordens, agora de uma maneira mais detalhada, tá? De como você utilizar uma ordem de serviço, os recursos que ela te dá e também como você fazer esse apontamento aqui no web, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!